Fala pessoal, tudo bem? Mais uma quarta-feira e estamos aqui mais uma vez para falar sobre tecnologia, sobre ciência e um pouco de inteligência artificial. Hoje o vídeo é um pouco diferente e eu não estou em Caxias do Sul como de costume. Hoje eu estou em São Bernardo do Campo, isso mesmo, em São Paulo. E vou mostrar um pouco para vocês aqui o que ocorreu. Eu me inscrevi para um evento, conforme indicado pelo meu orientador da tese do doutorado, Matheus Panisson, que é o Induscon 2023. Então eu tinha feito um artigo que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, e eu não tinha submetido ainda nenhum artigo para nenhuma revista, para nenhum evento. Fiz a submissão deste estudo que busca avaliar a aceitação da inteligência artificial por parte dos profissionais de segurança do trabalho na indústria. Ele foi aceito. O PP já me auxiliou, inclusive, com ajuda de custo, pagou ingresso aqui do evento, um evento caro, um evento R$1.000 a participação, né? Não é trivial. E aqui estou representando, então, o programa de pós-graduação em administração, no mestrado e doutorado da Universidade de Caxias do Sul, e eu vou apresentar amanhã à tarde. Então eu estou nesse bloco aqui, que é o Two Track A, né, que é o Thursday, né, na 2, né, que é o turno, e é o Track A na sala A. Essa é o Regular Session, que tem também online, né, então acho que nessa aqui também não tem, mas tem alguns aí que eventos são online. Então eu vou colocar umas fotos, algumas coisas que eu fiz hoje, e foi na Universidade Federal, a UFABC, dá uma olhada. Então eu fiz um videozinho também para vocês conhecerem um pouco. E este espaço é dedicado a Artificial Intelligence and ML, que é Machine Learning, aprendizado de máquina, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Eu estou aqui, acho que é o último então, da 1h30 às 13h15, são apresentações de 15 minutos, e depois das apresentações tem as perguntas. É um evento internacional. A princípio eu vim psicologicamente preparado para apresentar em inglês, mas hoje, assistindo o evento, eu vi que o pessoal do Brasil está apresentando em português, e eu perguntei para o organizador o que é melhor. Ele entende que o entendimento... Deixa eu ver se o artigo está aqui. Aqui, ó. Então eu escrevi esse artigo a partir de uma disciplina do meu orientador, que é o Matheus Panisson, que é coautor, e a minha co-orientadora, a prof. Karine Weber, né, que é doutora em computação, parte de inteligência artificial, também, né, faz parte deste estudo. E ele então, tem como palavras-chave, né, a direção dele é inteligência artificial, aprendizado profundo, aprendizado de máquina, indústria 4.0. Então aqui o abstract, que é um resumo para o pessoal entender o que eu vou apresentar. Então fala sobre a crescente adoção de inteligência artificial, né, em diversos setores da indústria, e que a saúde e segurança do trabalho, né, ainda resiste para a adoção de IAs mais disruptivas. E a gente vai ver o que o estudo, né, mostra em relação a isso, né? Isso pensando em inovações para o Brasil. Então esse paper, né, que é o artigo científico, ele busca apresentar uma comparação aqui dessa investigação, que a aceitação de IAs que são mais cognitivas dos temas especialistas. Afinal de contas, se a gente colocar dois tipos, o que o usuário, lá, o engenheiro, o técnico, o profissional de segurança do trabalho, ele vai acabar se direcionando. Aqui tem um contexto, tem uma relação com a minha empresa. Vocês podem notar que sempre quando eu falo sobre desenvolvimento de IA, né, tem alguma coisa da Gautier, mas é porque de fato eu busco conciliar as minhas atividades, porque afinal de contas os dias são tão curtos, a vida é tão curta, né, e assim eu consigo fazer estudos que estão
ajudando o meu negócio, que é meu ganha-pão, né? Eu venho sustentando minha família de lá, que é a empresa. Eu monto minha tese, conforme eu faço estudos que vão para a tese. Então, o artigo é para a tese vai para a Gáutica, e a Gáutica é a minha existência, né? Para pagar as contas, me dar dignidade, me dar a sobrevivência. Antes, vamos a uma curiosidade, então, para quem não conhece, São Bernardo do Campo. Inclusive, eu estava falando antes com um membro da minha equipe, com o Luiz, que ele é de Chavantes, uma cidade aqui do interior de São Paulo, na divisa com o Paraná. E eu perguntei, conhece São Bernardo? Ele, não conheço. Daí eu já comecei a pesquisar algumas curiosidades. Eu gosto de saber informações como qual é a idade da cidade. Então, uma cidade de 470 anos. Eu acho incrível isso. Ela foi fundada 53 anos após o descobrimento do Brasil, né? A partir do momento que os europeus vêm para cá, onde só tinha índio, tudo era mato, e que a gente chama como descobrimento. E o que mais? População, também interessante, então eu faço um comparativo com a minha cidade de residência, Caxias, que tem 500 e poucos mil habitantes, e Vacaria, que deve ter 70 mil, 80, algo assim. Então é 10 vezes, mais de 10 vezes maior do que a minha cidade natal, a Grande Vacaria, e é maior do que Caxias, é praticamente o dobro. Então é uma cidade realmente grande. Vamos ver se tem a per capita aqui, só por curiosidade. Olha o PIB. Ó, PIB per capita. Isso aqui é muito bom. 51 mil. Vamos ver quanto que é Caxias do Sul. Que se eu pegar o PIB da cidade e dividir pelos moradores, dá em média um valor, né? Caxias, não é parecido, é 50 mil. Não é parecido. Então aí tem a economia parecida com a de Caxias do Sul, se a gente olhar por este lado, né? Que antigamente o dinheiro valia menos e a inflação fez com que esse PIB ele também modificasse, mas não significa que a gente vive melhor do que viveu antes. Então este é o evento, esta é a cidade. Aqui para ter uma ideia da cidade, voltando, né, a cidade em questão, que é esta. Eu estou neste local aqui, por aqui, porque eu enxergo as torres gêmeas, eu acho que eu enxergo isso aqui. Eu vi que tem várias obras que são redondas, ó, redondas, também tem a frente redonda. Eu acho que está por aqui mesmo. Acho que esse é o hotel. Então esta aqui é a São Bernardo do Campo, só para fins de curiosidade. Para mais dúvidas, pesquisa. E a nossa apresentação de hoje. Os Professionals AI Adoption e TAUT Research in Brazilian Industry. O que é isso, pessoal? É a adoção da inteligência artificial por profissionais de saúde e segurança do trabalho, né? Então, Occupational Health Safety da indústria brasileira. A gente fez uma pesquisa com clientes da Gáutica para entender o que o pessoal acha sobre a IA. Então, eu sou o principal pesquisador aqui e tive a ajuda do meu orientador, Matheus Punisson, como método, revisões e tudo mais, e a prof. Karine Weber, minha orientadora, que ela me dá uma mão mais nessa parte de modelos de inteligência artificial, arquitetura de inteligência artificial. Ela é especialista no assunto. Então, enquanto o Matheus Punisson me ajuda muito com parte de rigor, de escrita, né, de estrutura, a prof. Karine é quem me dá o subsídio de IA. Até fui eu que solicitei, que queria um orientador, e sugeri o nome dela porque ela foi minha professora na graduação também, e eu julgo uma excelente profissional e pesquisadora. Esse evento é da I3E, ou IEEE South Brazil Section, que é um principal instituto, acredito, de engenharia elétrica, né, computação, de estudos nessa área. Então, foi investigado, conforme eu já tinha comentado, como é que se dá a aceitação, né? Como é que as pessoas se sentem para usar inteligência artificial, considerando dois
cenários. Então, a ideia aqui é utilizar de uma escala um modelo que já foi validado. Acho até que foi um indiano que criou esse modelo aqui, que a gente chama o TAUT. E como é que isso se aplica no Brasil. Também tem aqui várias situações, tem que ver se isso é aplicável no meu contexto, mas a princípio deu tudo certo. Então, a questão que eu quero responder é se há uma disposição, né, qual é a disposição desses profissionais de segurança do trabalho para a adoção ou de IA. E se há, né, se existe, se ela é mais uma cognitiva, uma IA mais cognitiva, uma IA que toma mais decisões pelo humano, ou uma solução mais especializada de automação, onde ela amplifica mais a capacidade do humano, mas não decide tanto. Então, o principal objetivo aqui é analisar aqui o readiness, que seria a prontidão, né? Quão preparados os profissionais estão para usar essas tecnologias que vêm evoluindo tão rápido e que podem, inclusive, ser utilizada para análise de riscos. Então, a plataforma Gautica é como um caso de estudo, porque eu conversei com engenheiros e técnicos, depois tem ali os dados demográficos de pessoas que têm uma relação com a Gautica, com a plataforma. Esse aqui é o framework teórico, é um modelo que já foi feito e validado para entender a aceitação de tecnologia em vários contextos. Eu queria ver se ele se encaixava no meu. Estatisticamente ele se mostrou forte, relevante, e assim eu posso conduzir meu estudo. Então aqui ele olha construtos que são conjuntos de variáveis, de perguntas, e conforme ele de fato analise as respostas e tenha determinada força que a gente vai analisar, eu consigo analisar o que resulta, que responde à intenção de uso. Então não é uma questão de causa e efeito, mas que eu posso dizer que sim, a expectativa de um menor esforço para usar uma tecnologia, por exemplo, é uma hipótese que pode ser fator decisivo para tomar decisão. Então nós temos aqui H1, H2, H3, H4, eu vou explicar mais, mas eu também desmembro em H1A, H3A, porque como é que isso funciona para quem é da indústria e para quem é consultor. Então, em Industry e Occupation aqui embaixo, diz respeito aos profissionais, se ele está dentro de uma grande indústria ou se ele é consultor, porque eu entendo, né, que eu trago as hipóteses por estudos, que há diferença de perfil, então eu tento entender, tipo, para quem é da indústria, a influência social, ela afeta mais para a questão de intenção de uso. Por exemplo, se uma outra grande empresa utiliza, se alguém que é encarregado de uma área falou para um funcionário utilizar, isso pode influenciar o uso, né? Expectativa de esforço, né? De esforço é essa aqui, né? Que é H2, e a de performance, de resultado, é a H1. Vamos seguindo. Então aqui tem mais detalhes. Então, né? Aqui então é performance expectancy, né? Então que tem aquela aqui a hipótese que eu vou tentar ver se de fato comprova, né, que há uma relação significativa com o software, né, com o especialista ou o cognitivo. Que se o tipo de indústria ele difere, depois vamos fazer aqui a análise de médias, entre a expectativa de performance, né, que é aquela de resultado, para a IU aqui, que é intenção de uso, né, intention of use, e assim por diante.
O método, então, ele tem como... Ele é um paradigma, ele é quantitativo, ele tem, isso diz respeito à ontologia, né, como é que a gente vai tratar esses dados. Então, é uma pesquisa estruturada, que ela é survey, ela foi feita online e pelo Google Docs, ali, Google Forms, e foi enviada para este pessoal para eles responderem. Então, foi utilizada uma escala de 7 pontos, uma escala Likert, que veio de uma situação bem negativa até bem positiva quanto ao interesse, né, de uso. Os dados foram coletados há 1 ano e depois os dados foram analisados conforme essa modelagem de equações estruturais, Structural Equation Modeling, com o PLS, que é né? Então, o Smart PLS é um software que também tem essa técnica aqui do Partial Least Squares. É essa técnica que ela se fez necessária por causa da quantidade de respondentes, então não são tantos respondentes. Então, a princípio, este é um método que consegue trazer algumas respostas, né, diferente de não usá-los ao 100 normal. Foram validadas, então, outras características estatísticas, né, como o alfa de Cronbach e o CR. Então, o alfa aqui deu superior a 7, que a partir daqui já se entende que os meus dados conseguem, de fato, ser aplicados para esse tipo de modelo. Então eu gravei um vídeo e nesse vídeo eu explico os 2 cenários, eu crio 2 narrativas. A primeira, isso é uma técnica chamada de vinhetas. Então a primeira técnica, ela... isso é validado, é aceito, né? Mas assim, eu pego o software da Gautica e eu explico como é que ele funciona. Que o pessoal já conhece. Então você pega o aplicativo, tira uma foto, responde algumas questões, o sistema pega essas informações, compila, gera um relatório para ti e você meio que vai dizendo o que deve ser recomendado, que peça usar e tudo mais. Ok? O segundo é algo que o sistema já, se eu tiro uma foto, já tenho uma câmera já analisando a máquina e a inteligência artificial cognitiva, ela interpreta contextos. Nós temos aqui várias situações, né, riscos e perigos, tem o movimento da máquina, tem um humano numa região, assim por diante, e ele vai classificando e tomando as decisões no lugar do humano. Então ele tem menor interação humana. O que aconteceria aí? Então aqui os resultados, eles mostram, então aqui, ó, que indicou que a expectativa de esforço e as condições, capacidades aqui de uso, elas afetam assim, significativamente, né, predizem a intenção de uso para sistemas especialistas no mesmo momento, né, que apenas a expectativa de esforço foi significativa para sistemas cognitivos. Aqui já há, então, uma definição de o que afeta a decisão para um sistema cognitivo ou especialista, porque as perguntas foram feitas 2 vezes, então todas as perguntas foram feitas primeiro, analisando esse cenário, como é que você toma a decisão? E as pessoas não respondem as mesmas respostas, os engenheiros e técnicos, por os tipos de sistema. E daí a gente faz a diferença de médias. Existe, então tem o t-teste, foi feito em Python, CMOPy, acho que é o nome da biblioteca que foi utilizado, que mostra que uma probabilidade maior dos profissionais em usar, né, os sistemas especialistas, né, os expert systems, do que o cognitivo. Então, se a IA é diferente, a resposta é diferente, e aqui eu consigo dizer qual que há a maior inclinação para uso. Isso é interessante. Das pessoas que eu entrevistei, das 88, depois tiveram mais 2 respondentes, não entraram para o estudo, mas nós temos aqui 31%
que é da indústria, 432. O resto, serviços, são os consultores. E as suas características de tipo de atividade. Então, analistas, aprendizes, engenheiros, inspetores, manutentores, gestores de áreas, consultores, professores, estudantes, assim por diante. Aqui a gente consegue ver, então, como é que o Smart PLS ele respondeu aquelas questões. Então, nós temos o nosso framework, e a gente consegue ver aqui os resultados que foram realmente mais significativos ou não, né? Então nós temos os resultados para o Expert System, para o Cognitive System, e nós notamos aqui que os valores, né, do Cognitive System são mais baixos. Então, resultado geral, que é o que esse estudo tenta colaborar, e ele pode inclusive ser utilizado em outros contextos. Eu devo fazer essa apresentação também, algo parecido, adaptado na África, dia 27 de fevereiro de 2024. Aí eu recebi um convite que uma pessoa viu, uma pessoa de lá, esse meu estudo, e me convidou. A princípio eu submeti, está em avaliação. Então aqui a diferença, né, do teste de médias, né, mostra uma intenção de uso maior, né, da ES quanto à CS, e que há evidências para rejeitar a hipótese nula. E aqui o p-value deu 2.307, que ele é considerado, então, que a significância dele foi em 0,0022. Quanto mais próximo de zero, melhor, né? Valores altos que não são bons. Então nós temos aqui, né, estatisticamente, uma média significante para tal. E esse resultado aqui, então, ele mostra que os respondentes têm maior probabilidade em adotar sistemas especialistas do que os sistemas cognitivos. E nesse contexto, Brasil e os profissionais de segurança do trabalho, né? Mas o que esse resultado significa de fato, né? Eu trago mais uma reflexão, amanhã eu vou apresentar. Então isso que indica que, estatisticamente, que há uma diferença do contexto brasileiro, desse pessoal, né, especialmente dos dados dos respondentes em questão aqui. Então, para o contexto em questão, é isso que eu trago. Tem uma história. Tem a plataforma Gaut, que existem pessoas que usam, que estão já usando ferramentas para fazer análise de risco. Eu não sei como seria isso, por exemplo, com pessoas que fazem tudo mais manual, que usa de Word, de Excel, que faz a fórmula, que calcula. Então, quando você usa um software e você avalia a possibilidade de usar IA, e sabe que se eu rodar esse experimento de novo, pode ser que ele mude mais uma vez, porque não tinha ainda esse advento da IA generativa, porque esse estudo, quando ele foi coletado no Brasil, ainda não se falava de ChatGPT e tudo mais. Pode ser até que tenha mudado, vale a pena até fazer mais uma vez, um pouco rodar uma pesquisa para entender. Aqui como discussões, então eu falo sobre o modelo em questão, né, que ele demonstra a sua efetividade em compreender a aceitação de tecnologia, acho que é interessante. Ficou então com 60% com intenção maior para usar esse sistema. Tem que ver aqui alguns detalhes. Respondentes, né, preferem então sistemas especialistas e tal. Daí aqui explicando por quê. Então tem estudos que mostram, por exemplo, que para determinadas atividades ainda o profissional tem medo do desconhecido, que é aquela caixa preta, tipo assim, ok, o software me trouxe lá indicações, mas com base em quê? Então a gente já tem um segundo estudo rodando, mas basicamente a direção é que se a IA ela for desenvolvida centrada no ser humano, utilizando dessas premissas, os profissionais eles
terão maior inclinação em utilizar, porque eles vão conseguir enxergar a árvore da tomada de decisão, que é como que o software chegou àquela escolha, por que que mandou, né, recomendou colocar sistemas de proteção X, Y, Z, por que que classificou o risco de tal maneira e assim por diante. Porque por mais que a pessoa, ela às vezes não consiga mapear a tomada de decisão dela, ela tem uma confiança no seu conhecimento ou dos seus pares, ela vai atrás da informação e ela está se responsabilizando. E quando a IA ela desenvolve, ela cria uma saída, o responsável não é a IA, continua sendo o ser humano. E meio que o ser humano não quer se responsabilizar pela decisão de terceiros, mesmo que fosse um outro humano. Então, aqui só reforça, né, essa questão. A IA deve ser centrada no ser humano, para humanos. Também tem a questão de muitos têm medo de perder o emprego, então é uma questão que a IA vem para amplificar a capacidade, a velocidade para fazer análise melhor, cada vez com mais qualidade, acuracidade, porque afinal de contas, um ambiente seguro minimiza riscos, né? A gente está salvando vidas. E aqui, né, outra via, né, os profissionais eles podem criar, inclusive, resistências, barreiras para utilizar IAs muito caixa preta, assim, que elas tomam decisões sozinhas. Então, se conclui que IAs lower aqui, que são menor cognição, tem uma aceitação melhor do contexto do que as cognitivas. A necessidade de uma IA centrada no ser humano, né, a questão das abordagens aqui, de o que faz com que as pessoas elas optem por tal software, né? Então tem a questão da autoridade, né, bem-estar, tudo mais. Okay. Então, isso aqui é aquela questão do constructos, né? O que responde melhor a questão da intenção de uso também, que é importante. E algumas limitações. Foi restrito aos usuários da plataforma Gautic, então existe aqui, não é bem um viés, né, mas é uma delimitação, é normal, sempre haverá, né, então fica bem explícito. Não dá para generalizar. Limitations the results cannot be generalized to the whole industry. Não dá para dizer que toda a indústria se comporta assim, mas é importante também. Ok, depois darei mais detalhes. Eu fico finalizando, né, com meus agradecimentos. Eu sei que meu professor enfatizo aqui essa figura porque eu sou empreendedor, eu avalio que obtive um relativo sucesso como empreendedor, conquista de premiação de inovação, atendendo grandes empresas. Atender grandes empresas para mim é uma conquista, é um prêmio, uma satisfação muito grande, porque eu sei que grandes empresas não contratam, né, qualquer empresa para fornecer, né, qualquer profissional. Então eu acredito que tem muita coisa, mas meio que o Matheus ele conseguiu me mostrar que eu poderia ainda mais. Ele fala sobre o Dr. Sanduíche, ele que me indicou para vir até aqui. Eu acredito que é isso que um orientador faz, como um mestre e um mentor. Ele vê o nosso potencial e diz aquilo que está ali, mas a gente não vê sozinho, né? Porque a gente se conhece tanto, porque a gente conhece nossas qualidades, mas principalmente os defeitos. E a gente precisa deste empurrãozinho, a Prof. Karine, que eu comentei também, que é minha orientadora, e ela ajuda muito nessa parte de IA, a parte técnica. Né? A parte do PPGA é o nosso programa. Eu acredito que o programa de pós-graduação em administração é muito bom, tem me dado uma base muito boa para analisar as situações com cientificidade, aonde eu procuro evidências, procuro entender, eu rejeito situações que muitas vezes são ruídos, são limitadas, então isso está indo além da questão profissional, acadêmica, acho que para a vida, né? Mas com certeza, principalmente nos negócios,
ajuda bastante. Referências. Então, principalmente, eu tenho acompanhado bastante o pessoal da ILO, International Labour Standards, que é a parte de segurança do trabalho global, a OSHA tem também normas europeias aqui e tudo mais, é interessante. Depois nós temos parte mais da norma brasileira, que foi avaliada, questão do conhecimento, aqui tem a definição que é gáutica vindo desse estudo, foi o primeiro artigo científico que eu tive participação. Esse Venkatesh é o cara que validou o modelo do Taut. Mas ficou interessante, então estou bem feliz aqui com o resultado. E eu acho que é isso aí, eu acho que a ideia hoje é apresentar o que eu vim fazer aqui em São Bernardo, este estudo, um pouco de como é o estudo, uma maneira um pouco mais superficial. Amanhã eu tenho 15 minutos, a princípio a apresentação em inglês, mas eu já vi hoje que o pessoal está apresentando em português, é um pouco mais fácil, né? Não tem esse desafio aí do idioma, da cultura. Mas eu já venho produzindo tudo em inglês, venho escrevendo em inglês, então já tenho mais ou menos uma familiaridade com o contexto. Você tem que revisar mesmo, acho que algumas questões de estatística, porque eu não lembro do detalhe, por que esse valor está aqui e tal, porque tem que fazer um monte de validações, não é meu dia a dia essa parte da estatística, a gente faz meio que para ver se o estudo ele mostra uma verdade, né, dentro do contexto, né? Então a gente faz um recorte, olha aquilo ali, ele tem, a gente chama de rigor, mas é força, ele representa algo, não representa o todo, não se generaliza, mas a gente pode de fato entender que aquilo é uma contribuição para o desenvolvimento do saber, do conhecimento. Valeu, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Até mais. Não é inscrito? Inscreva-se. Semanalmente, conteúdo sobre tecnologia, ciência, viagens. Tchau!